Iniciando o trabalho final de Lean Thinking na indústria 4.0, vamos analisar um caso de perda de extrato em uma linha de packaging. O objetivo da linha de packaging é realizar um invase, seja via barris ou garrafas ou até mesmo PETs, de refrigerantes, cervejas, águas, quaisquer líquidos nesses tipos de vasilhame. Nesse caso, vamos analisar o invase de refrigerante. Então, a gente tem todo o processo produtivo de confecção, de produção desse refrigerante, e as linhas são dedicadas a garantir que esses refrigerantes vão ser corretamente envasados. Para isso, vamos dispor de diversos equipamentos, vamos comentar mais à frente. Inicialmente a gente fez um relato de anomalia, então a gente começa esse relato analisando o KPI nos 4 primeiros meses do ano. Então a gente tem um impacto da perda de extrato na L1, essa linha de refrigerante. Em janeiro a gente teve uma perda de aproximadamente 12.500 litros de refrigerante durante todo o processo de invase. Em fevereiro tivemos uma redução dessa perda, caiu para 5.800 no mês. Em março a gente volta novamente a subir, ou seja, tivemos uma instabilidade no processo, não conseguimos chegar em todas as causas raízes. E em abril a gente teve uma nova redução para próximo a 5.000 litros. O gráfico abaixo, o índice de perda de extrato na L1, mostra percentualmente o quanto nós perdemos em relação ao que foi produzido. Então, a gente teve a linha amarela, ela representa a meta, então a nossa meta é 1,5 de perda, e em todos os 4 meses do ano a gente ficou acima dessa meta, então perdemos por volta aí de, em média, 3% de perda. A gente percebe uma grande redução entre março e abril, dado que tivemos algumas ações ao longo do processo de enchimento para garantir que a gente perca menos produto. E aí conseguimos sair de 4% para aproximadamente 2,5%. Após fazer a análise histórica do KPI, a gente foi para o mapeamento de processo. Então, à esquerda, a gente tem uma análise do mapeamento de processo com todas as máquinas no processo de packaging, no processo de invase. Então, estão circundadas de vermelho, estão marcadas de vermelho as máquinas que impactam diretamente na perda de extrato. Vamos focar nessa apresentação no processo de enchimento. Então a gente tem as enchedoras, e aí quais que são os pontos que a gente pode perder nessas enchedoras. A gente tem alguns pontos como dreno de partida, parada de linha, setup, oxigênio alto, garrafas mal cheias, estouro de garrafas, quebra de garrafas, baixa pressão ou falta de CO2, garrafas com sobreenchimento ou mal rotulada. Todos esses pontos vão impactar diretamente na nossa perda de extrato. E aí mapeamos cada um deles e, diante desse mapeamento, criamos um plano de ação mais focado no processo da enchedura. Então, quando a gente faz a abertura por subconjuntos, a imagem à esquerda é uma enchedora, uma vista de topo de uma enchedora. A gente tem um dos impactos são as válvulas de enchimento, que são justamente as válvulas que vão receber o produto e vão inserir o produto dentro do vasilhame. A gente fez a abertura da vista explodida desse subconjunto para saber quais que seriam os respectivos subconjuntos que poderiam impactar percentualmente nessa perda de extrato. Então temos, por exemplo, a válvula de enchimento. Ela pode impactar na variação do volume de enchimento, ela pode gerar garrafas mal cheias, ela pode gerar garrafas com sobreenchimento que vão provocar um estouro. A gente tem o comando de borboletas, que também podem gerar garrafas mal cheias, atraso no ciclo de enchimento ou garrafas vazias. E a gente tem o suporte de tulipas, que geram garrafas mal cheias ou garrafas vazias. Todo esse mapeamento foram feitos para outros subconjuntos também, pois no mapeamento anterior a gente percebe que não só a enchedora, mas a gente tem também as rotuladoras e o pasteurizador que vão impactar na perda de extrato, mas nesse trabalho a gente vai estar muito focado nas válvulas de enchimento da enchedora. Uma vez feita essa abertura da vista explodida das válvulas de enchimento da enchedora, a gente fez um diagrama de espinha de peixe para saber
cada um dos 6 M's, qual que é o impacto nessa malcheia. Então, quando a gente começa por máquina, a gente identificou um problema de fixação e empenamento dos eixos das borboletas, as fricções nas canoplas, o controle do CO2 e o excesso de pressão do CO2 na cúpula. Além disso, a gente identificou o problema de um comando de acionamento para as duas bombas. Então a gente tinha duas bombas que a gente tinha um comando acionando as duas ao mesmo tempo. Então, apesar do case ser de perda de extrato, tem totalmente relação com manutenção. E o que a gente conseguiria melhorar de manutenção, ao longo de todo o trabalho, a gente vai comentar sobre os impactos que a manutenção tem nesse case de perda de extrato. A gente não identificou uma ausência total de estanqueidade na cúpula das enchedoras e no painel das válvulas. Então essa ausência de estanqueidade estava provocando impacto de malcheia. Algumas roscas da tubulação também estavam espanadas e alguns canos também danificados. De material, a gente percebeu que a fabricação de canoplas, que é um subconjunto do enchimento, também não foi adequada, então a área de contato dessas canoplas estava maior que o padrão, fazendo com que a válvula freasse mais. A gente percebeu também falha na confecção do canal de alojamento da porca de fixação da borboleta, e aí essa falha ela prejudicaria, ela danifica, não garante tanta fixação da borboleta e aí acaba prejudicando também o enchimento. Problema na vedação da cúpula e espessura da borboleta menor do que o padrão. Em método, a gente identificou algumas falhas no fechamento desse ciclo de investigação, conforme eu comentei anteriormente. A gente reduziu o número em fevereiro, mas a gente voltou a subir ele em março, justamente por conta dessa falha de fechamento de ciclo das investigações que a gente fez anteriormente. A gente também não conseguiu padronizar corretamente os procedimentos operacionais, de forma que a gente teve erros iguais acontecendo novamente, né? A gente não teve também um bom plano de reação e aí acabou impactando na subida do KPI novamente. Em medição, a gente identificou a necessidade de um sensor de nível da cúpula e um problema com a válvula moduladora. E por último, em mão de obra, a questão da capacitação e treinamento do time no processo de enchimento. Diante desse diagrama de Ishikawa, a gente definiu um plano de ação com responsáveis, as datas planejadas e realizadas. Então, adequar a geometria do alojamento da porca, conforme eu comentei anteriormente. Esse alojamento, essas porcas, elas foram confeccionadas, porém numa geometria não adequada ao processo que a gente necessitava. E aí a gente precisa adequar essa geometria. Ajustar o diâmetro do furo do eixo da borboleta. Com o furo da forma atual, a gente tem uma deficiência na fixação dessas borboletas e acaba gerando essa malcheia. Troca dos reparos da boia de nível. A gente percebeu que alguns reparos da boia estavam danificados, fazendo com que haja vazamentos de CO2, vazamentos de cerveja, no caso refrigerante. Sanar os vazamentos da cúpula. A gente também identificou alguns vazamentos, conforme comentado, sobre a estanqueidade. Então, sem estanqueidade, a gente não consegue estabilizar o processo. Troca da vedação da tampa da cúpula, para também sanar esses vazamentos. Realizar esse treinamento da operação, para justamente garantir que a operação está treinada e a gente consiga fechar esses ciclos. Troca das borrachas de vedação dos copos, para garantir que tenha uma boa vedação entre a máquina e o vasilhame. Desempenho dos tubos de enchimento, para também garantir que todos vão ser enchidos no mesmo nível, e melhoria de fixação dos canos de fechamento, para garantir que as borboletas vão fechar e não vai ter espumamento na hora de saída das garrafas. Apesar do tema ser bem específico, a ideia era mostrar a utilização de um diagrama de Ishikawa, a utilização de um 5x, de que forma a gente fez o mapeamento do processo, a análise do KPI, e a gente realmente trazer valor aí ao processo, a toda essa parte Lean, que a gente consiga melhorar, estabilizar. Atualmente a gente ainda está com o processo instável, mas essas ações, assim que totalmente executadas, a gente vai conseguir reduzir o KPI e entrar para a meta e conseguir alcançar a meta de 1,5. Obrigado.